que mesmo com tudo isso, com essa evolução das insulinas, insulinas basais mais flat e insulinas ultra rápidas, mais rápidas e mais efetivas, por que que mesmo assim tem paciente que não controla muito bem e você tem que achar outros métodos tipo bomba de insulina para controlar? Então, eu costumo dizer que assim, quando a gente começa, eu falo que é uma caminhada junto com os meus pacientes, né? Quando a gente começa a nossa caminhada, a gente usa um livro de receita, que é o protocolo, né? Então, assim, olha, vamos fazer isso, aquilo, outro, que é o que tá dando mais certo. Só que cada um responde de uma forma e cada um tem uma demanda diferente, né? Então, eu acho que a chave do sucesso aí é saber aonde que tá o erro, né? Então, que é a parte mais difícil, porque é a monitorização, né? A pontinha de dedo. Então, quem gosta de fazer monitorização? Se for perguntar para qualquer diabético, meu, ele prefere furar a barriga do que fazer a bendita pontinha de dedo que dói pra caramba. Com o avanço tecnológico, vieram monitores de aferição contínua de glicemia, tá? Então a gente tem aí o famoso Libre, né? Outros que vão vir agora. E esses monitores, eles são capazes de aferir para a gente, medir a glicemia de minuto em minuto durante um período aí de 14 a 15 dias direto, né? Então, assim, são adesivinhos que a gente coloca lá e eles, pelos novos, eles já conseguem transmitir diretamente para o celular. E com isso ficou mais fácil da gente conseguir saber em qual momento que o açúcar está desandando. Né? Então, por exemplo, assim, pô, eu meço de manhã em jejum, tá super bonitinha, doutor. Por que que tá ficando alta? Aí eu falo, ó, como é que tá o almoço? Aí você vê que antes de comer tá boa, mas, pô, depois de 2 horas o negócio estoura lá em cima. Então tava mostrando pra gente que, ó, não tava muito legal a dose de insulina. Porque lembra que eu falei, tá? Diabético tipo 1 é insulina, não é remédio, tá? Ah, mas doutor, dieta, atividade física cura diabetes? Não, não cura. Controla, mas sem insulina não dá, entendeu? Porque lembra que eu falei, se você não tem insulina, não entra açúcar na célula. Se você não tem açúcar na célula, você perde músculo. Então você não vai nem conseguir fazer atividade física, né? Então, que nem eu tava falando, né? Esses picos aí, eles vão conseguir ajudar a gente a saber realmente da onde que tá vindo aí a bucha, onde tá o problema, né? E aí você comentou a história da bomba de insulina. Então, a bomba de insulina, ela veio para revolucionar isso, né? Por que que veio para revolucionar? Porque a bomba de insulina, ela consegue configurar esse tratamento muito especificamente para o paciente que está usando. Então, por exemplo, que nem eu falei, a gente tem aquela basal, certo? A basal ela libera a quantidade de insulina X por hora, né, por 24 horas. Só que vamos imaginar que é um paciente adolescente que tem um efeito de hormônio de crescimento acontecendo que vai ter alguns picos durante o dia, independente de comer ou não. Então você concorda comigo que se eu der a basal igual, que vai liberar o dia inteiro, ela não vai ser capaz de arrumar esses picos. E eu não vou ficar com a insulina ultra rápida toda hora lá aplicando. Então, a bomba de insulina, ela veio para mudar uma das coisas, né? Porque ela tem vários efeitos bons aí, foi mudar isso, né? Então, ela consegue ser personalizada para cada hora do dia. Se eu quiser cada hora do dia mudar o quanto que vai ser liberado de insulina para fazer esse valor basal, eu consigo, né? Então, esse é o primeiro fator da bomba de insulina. O segundo fator da bomba de insulina é a comodidade, né? A praticidade. Eu, como agora paciente falando, né? Imagina só, eu sempre andava com a canetinha de insulina, né? Porque a gente tem canetinhas. Eu andava pra lá e pra cá com ela. Só que imagina, se eu fosse lá no cinema e fosse comer primeiro lá um hamburgão e depois fosse no cinema, esquecesse a insulina em casa, putz, eu tava lascado, porque assistir o filme ia estar com glicemia lá na casa do chapéu, ia querer urinar bastante, ia querer tomar bastante água, acabar perdendo o filme e tudo mais. A bomba de insulina está conectada com você 24 horas, então assim, não tem erro, não tem como você esquecer. Então é uma comodidade, uma segurança maior. Lógico, tem seus poréns. A bomba de insulina, por exemplo, é um dispositivo que fica conectado. Então, você vai ter mais um apetrecho, além de se você usou o Libre, por exemplo, você vai ter mais um apetrecho lá. Que mais? Ela também serve, tem algumas bombas que elas têm uma tecnologia de se comunicar com um sensor. Tá? Então eu tô falando uma específica aqui no Brasil. A gente tem dois modelos, tá? Tem um modelo que tem isso e tem um outro modelo que tá saindo de linha, mas eu vou explicar depois um pouco sobre esse outro modelo. Então, essa que eu tô falando agora é uma que chama
Pode falar nome aqui? Não tem problema? Pode. Tá? Chama Minimed 780G da Medtronic, tá? Essa bomba, ela vem com um sensor, como se fosse um Libre. Só que qual que é a diferença desse Libre, né? Ele se conecta junto com a bomba, tá? Então, através da bomba, ele consegue fazer um sistema de proteção para o paciente. Então, ele fica monitorando e começa a criar, através de dados, um algoritmo de controle de glicemia, que conforme o tempo vai passando, ele vai se atualizando nesse algoritmo como se fosse uma inteligência artificial, tá? E ele consegue saber quando está saindo do normal. Como assim saindo do normal? Ele consegue predizer. Essa tecnologia veio de outro leitor, que é o Libre, tá? Que chama monitor de tendência, né? Então, por estar monitorando de minuto em minuto, né, o açúcar no sangue, ele consegue predizer como tá ficando, tá? Então, eu vou dar um exemplo aqui. Imagina que eu tô lá na praia, tomando sol, e aí eu falo, caramba, eu acho que meu açúcar tá baixando. Aí eu vou lá, faço a pontinha de dedo. Fiz a pontinha de dedo, tá 100. Aí você fala, caramba, tá bom, mas eu tô me sentindo que tá baixando. E aí eu vou lá na água e tal, quando eu volto, tô mal pra caramba, vou lá, tá 50, né? Então a gente não conseguiu ver que tava caindo, eu consegui sentir, né? Esse monitor, ele consegue isso, ele consegue analisar e dizer pra gente, ó, realmente se tá caindo ou não. Inclusive, acho que eu trouxe uma imagem sobre isso, do monitor de tendência. Vamos ver se a gente consegue puxar ela. É legal colocar essa imagem, que é bem simples para mostrar, né? Isso, na verdade, assim, o que acontece? O leitor, ele vem o número, tá? E do lado do número no aplicativo vem sempre uma setinha, tá? E essas setinhas, elas vão dizer mais ou menos o que eu quis dizer, tá? Se tá subindo muito rápido, se tá relativamente subindo, né, relativamente alto, se tá mantendo, se tá baixando, se tá despencando o negócio, né? Então isso daí esse aqui foi um divisor de águas para controle, tá? Que antes a gente não tinha. Então, por exemplo, você media qualquer hora do dia, você não sabia se ia fazer hipo, se ia fazer hiper, mas você sabia que naquele momento tava daquele jeito. Então, na teoria, você tinha que ficar medindo direto para você conseguir um controle correto e saber identificar ali os momentos que você teria que agir, aplicar mais insulina, ou corrigir, diminuir a quantidade, tá? Então, os aparelhinhos esses mais novos, monitores, eu acho assim que o interessante dele não é nem pela glicemia do momento, mas é a tendência que ele consegue demonstrar pra gente, tá? E isso associado com a terapia da insulina, da bomba de insulina, a gente consegue, vamos dizer, mimetizar aí mais ou menos, né, o efeito de um pâncreas, né? Então, com isso, futuramente vai vir coisa mais legal aí. Mas o nosso trabalho como paciente, como médico, ficou muito mais tranquilo depois que a gente conseguiu essas tecnologias, né? Imagina, antigamente o pessoal usava seringa de vidro, né? Exatamente. Aquelas seringas imensas, tinha que ficar limpando a agulha, tinha que ficar limpando a seringa. Imagina, né? Afiava a agulha. E meu avô, ele era farmacêutico. Ah, é? E aí eu tenho em casa ainda o kit de injeção dele. Era uma agulha de vidro que ele fervia. E a agulha, ó, a seringa de vidro que ele fervia e a agulha era uma agulhona desse tamanho e ele tinha uma pedrinha de afiação de agulha, você acredita? Nossa. Então assim, na época biossegurança, essas coisas não tinha nada, não existia, né? Mas era isso aí. Agora imagina o pessoal naquela época, né? E a questão também é que as insulinas, com o tempo, muitas vezes a gente aumenta os anticorpos contra essas insulinas, Exatamente. né? E a efetividade delas acaba reduzindo. Exatamente. É muito comum, tá? E outra coisa que está sendo muito comum também é paciente com diabetes tipo 1 ter alguns efeitos do tipo 2. Eu não sei se você deve pegar bastante, né? Com certeza. Porque com o aumento da obesidade, a tendência, lembra que eu falei que a insulina ela percorre, como se fosse um caminhão, né? Que está carregando o açúcar para dentro da célula. Num paciente tipo 2, tá? Vamos abrir um adendo aqui. O que acontece? A estrada do caminhão passar tá cheia de buraco, né? E se tá cheio de buraco, ele vai lá, fura o pneu, parou, não consegue levar. Nisso, o que o pâncreas fala? Pô, eu vou fazer o seguinte, em vez de recapear a estrada que eu não consigo, eu vou mandar mais caminhão. E aí ele começa a aumentar a produção de insulina no tipo 2,
para tentar vencer isso, e aí ele consegue levar muitas vezes essa açúcar para a célula. Só que nisso de levar, aí a célula começa a ficar cheia de energia, só que não precisa queimar tudo isso de uma vez, começa a estocar e vira gordura. Virando gordura, a estrada fica mais cheia de buraco e aí vira um ciclo vicioso. Isso acontece mais ou menos com o tipo 1 também, né? Só que na verdade, ao invés do pâncreas estar produzindo mais, a gente tem a tendência de realmente entrar aí com mais insulina. E aí, salvo alguns, né, porém, entre tantos todavia, às vezes a gente associa assim uma medicação ou outra para ajudar nesse controle glicêmico, mas sempre lembrando insulina como primordial, né? Me lembro de uma história de uma criança que ela tinha 7 anos, ela era diabética tipo 1, e foi na época da insulina NPH ainda, e da regular. E essa menina, ela aprendeu com a vivência dela, que se ela aplicava mais insulina, ela tinha hipoglicemia, ela podia comer doce. Então ela fazia de propósito isso. Sim. Então, assim, se uma criança aprende isso de uma forma rápida, né? Um adulto também, nossa, se eu aplicar, se eu comer doce, eu aplico mais insulina e vou regular. Exatamente. Só que o problema disso é o ganho de peso. Exatamente. Porque assim, o que eu costumo dizer para os pacientes assim, o fator que você tinha emagrecedor, que era o descontrole, você não tem mais. Então agora, teoricamente, tomando a insulina corretamente, você não tem mais diabetes no sentido de causar efeito colateral, né? Esses efeitos adversos. Você vai ter uma diabetes que é como se, assim, estável. Então assim, se você comer, você vai engordar. Não tem como, né? E eu já vi o contrário também, viu? Muita adolescente faz isso, tá? E escuta bem que eu não quero ninguém fazendo isso daqui, hein? Tá, ó. Tá? É o que? É achar que não tomar insulina emagrece. Né? Você já deve ter pego caso assim também. E os pacientes mais complicados que eu peguei já com diabetes tipo 1, geralmente passaram por uma fase de não aplicar insulina. Então, quando eu vou falar com os pacientes, eu sempre, assim, primeira, segunda consulta que eu tenho, eu sempre falo, olha, é o seguinte, você pode fazer a besteira que você for, mas for fazer. Comer o que você não deve, aprontar o que você não deve, mas não deixe de fazer insulina. Entendeu? Acho que essa, assim, é uma regra primordial, entendeu? Assim, faz o que você quiser, mas não deixe de aplicar a insulina, tá? Lógico, depois a gente vai conversar. Você sabe muito bem que não é bem assim, mas assim, é de tão importante que eu quero dizer que é não deixar de tomar, de aplicar. Né? Entendi. E em relação à atividade física, com a utilização da insulina, como é que dá para deixar isso de uma forma mais prática para o paciente, que ele consiga vivenciar a atividade física com a alimentação e com a insulina sem causar tanta hipoglicemia? Então, que nem eu falei, é muito pessoal de cada paciente, né? Mas assim, o que eu acho assim de primeira, né? Porque se você quer tentar fazer um approach um pouco mais específico, montar um esquema certinho para o paciente conseguir treinar bem sem fazer hipo durante o treino e tudo mais, é botar um Libre, entendeu? E aí a gente vai começar a fazer um teste. E aí aquilo que eu falei, é como se fosse o protocolo, entendeu? Então a gente começa lá com o livro de receita, depois a gente vai melhorando essa receita. Mas olha, vamos fazer uma glicemia pré-treino, né? Ah, a glicemia tá até 120. Olha, legal, come uma fruta, porque eu não sei como você vai, né, evoluir nesse treino, como você vai queimar, e aí depois do treino você vai lá e mede para mim. Ou dependendo do treino que for fazer, se for musculação, ou se for algum treino maior duração, eu geralmente peço no intervalo de 1 hora do treino fazer também, né? Então, através disso, aí eu consigo bolar um plano para paciente, né? Tem paciente meu que, inclusive, até fez uma coisa esses dias que eu achei assim, muito contraditória, mas para ele funcionou. Que era o quê? Ele tava com uma hiper, ele corrigiu a hiper e foi treinar. Mas assim, corrigiu e imediatamente foi treinar. Eu abomino isso, mas com o Libre, ele conseguiu fazer o treino e ficar mais tranquilo. E ele falou que melhorou muito depois que ele começou a treinar. Então, assim, depende, né? Depende de tudo, mas assim, por segurança, tá? Nunca vão com menos de 120 sem comer alguma coisa pro treino. Segundo, acima de 200, 250 não treina, tá? Aquele mito que tinha antigamente, não, olha, eu vou fazer atividade física para baixar a glicemia, esquece. O seu problema não é falta de insulina, o seu problema não é resistência à insulina. O seu problema principal é falta de insulina. Então você tem que corrigir para depois você treinar, né?
E é isso, né? E aí, intervalo de 120 a 170, aí vai treinar, não tem problema. Só tem que, lógico, aí ficar esperto para não ser um treino de uma longa duração, alguma coisa assim. Por exemplo, eu tive já paciente que é ultramaratonista, 100 km, eu falo, né? Caramba, né? E o cara vai bem, assim. O segredo é você, junto com o seu médico, conseguir conhecer o seu corpo, né? E é aquilo, a gente nunca vai conhecer 100%, mas assim, é interessante que cada dia que passa você vai entendendo melhor como é que funciona, o que que aumenta a sua glicemia, por exemplo, é tão assim interessante, né? Por exemplo, tem paciente que responde de um jeito com carboidrato, por exemplo, com açúcar de uma forma, com arroz branco de outra forma e com, sei lá, batata de outra forma. Aí você pega as mesmas quantidades. Num outro paciente é totalmente diferente. Então o cara sobe mais com arroz branco, outro mais com batata. Então assim, eu tenho um professor que eu admiro muito, e ele me disse uma vez, ele falou assim, olha, o diabetes tipo 1 ainda vai provavelmente ser subdividido em outras classes, né? Porque tem muita coisa ali, e isso até inclusive, Cris, eu queria fazer um adendo aqui. A gente, como diabético tipo 1, a gente tende a achar que todo mundo é igual, né? Então, eu vejo muito colega de doença, tá? Um colega de doença, muito diabético tipo 1, falando coisas que funcionam com eles como verdade absoluta. Então, assim, toma muito cuidado com isso, tá? Não é igual para todo mundo diabetes tipo 1. Cada um responde de uma forma. Às vezes, o que funcionou para aquele cara, para ti não vai funcionar. Ou que aquela menina falou, também para ti não vai funcionar. Então, seja muito criterioso com o que você escuta, o que você vê, que conteúdo que você está acompanhando na internet, tá? Infelizmente, não tem nada milagroso, tá? Dá trabalho, dá. A gente tá fazendo a função de um cara que ficou preguiçoso, tá? Que é um cara que dá dando trabalho pra gente. Mas um dia, se Deus quiser, a gente vai ter aí uma cura sobre isso, né? E é isso.